100.5, eu faço sintonia, tá contigo. Seja na rua ou no cubico, pra toda a família uma nova visão. Rádio Urbana, Bana, 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 Bana. Sintoniza a Rádio Urbana, Bana, 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 Bana. 100.5, Rádio Urbana, Bana, Bana, ei, Bana. Sintoniza a Rádio Urbana, Bana, Bana, Bana. 100.5. 100.5 Rádio Urbana, uma nova visão de rádio. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um sábado. Dou graças a Deus por estar cá com vocês mais um sábado. Já na reta final do mês, já fecharmos o mês e não poderíamos estar a fechar o mês em grande. Pois eu digo em grande porque ele merece esse nome, ele é grande. Mais uma vez eu digo, bom dia malta, bom dia família da Rádio Urbana. Cá estamos de volta para o nosso programa, aquele nosso programa gostosinho que passa aquela informação necessária, que desmistifica toda aquela situação em torno de alimentação, saúde, bem-estar e atividade física. O nosso convidado de hoje aqui no Urbana Fitness é o campeão, o nosso campeão angolano Aquiles. O Aquiles é aquele homem que eu tive o prazer, vou dizer assim, tive o prazer de conhecê-lo pequenininho, pequenininho, e hoje ele é grandão, que conseguiu passar essa imagem para fora do nosso país. Hoje ele é conhecido internacionalmente e eu trouxe-o aqui para falar daquilo que foi a progressão dele nesta carreira como fisiculturista. Bem, é um desporto ainda muito pequeno na nossa sociedade angolana, mas que tem crescido ao longo dos anos, porque tem muito tabu em torno disso, tem muitas falácias, muita gente não conhece a real situação desta modalidade e há muita informação que é passada de forma anárquica. Então, eu trouxe-o aqui no programa para falar e mostrar a real verdade em torno do que é este desporto, o fisiculturismo. Sim, ele é considerado um desporto a nível internacional. Muita gente não sabe, mas sim, é um desporto conhecido a nível internacional, que cá em Angola, em África, ainda é muito desprezado como muitas outras modalidades são desprezadas aqui no nosso continente, né? Então, eu vou apresentar-vos Aquiles, bom dia, e vou agradecer por cá estares, e acredito que a tua agenda é lotada, desde os treinos, não sei se tu fazes personal trainer. Então, eu vou agradecer tu estares cá, tirares uma hora do teu tempo para estares connosco e mostrar o que é o fisiculturismo e o que é ser campeão desta modalidade. Vou pedir que tu te apresentes aos nossos assistentes, aos nossos... como é que eu vou dizer isso? Aos nossos ouvintes, não é? Aos nossos ouvintes, que tu passes a tua experiência para todos nós. Bom dia mais uma vez e a palavra é para ti. Olha, muito bom dia. Honra estar aqui consigo e desde já agradecer o convite. Penso que é uma oportunidade que o nosso desporto há muito precisava. E pronto, eu começo por... Pronto, já basicamente o meu nome já foi eu só disse Aquiles, podes dizer. Começo por apresentar-me, né? Pronto, sou o Aquiles Epolua, sou campeão de fisiculturismo profissional pela Federação Internacional de Fisiculturismo. E pronto, a minha carreira começou há bem pouco tempo, mas tem sido uma carreira muito intensa, porque na verdade, como disseste, este desporto já existe a nível mundial, aliás é secular, se formos olhar um bocadinho a história, mas em África, pronto, começa a se afirmar, diríamos, como desporto, como qualquer outra modalidade, e eu estou com muita satisfação de estar entre os atletas africanos com alguma expressão internacional.
Então, pronto, já falamos das conquistas, mas pronto, por enquanto é isto, sou Aquiles e vou ter o maior prazer em estar aqui convosco nos próximos minutos e responder a vossas perguntas também. Eu vou agradecer e vou dizer assim, quem estiver interessado em saber mais, em conhecer o trabalho e tiver questões a pôr, nós estamos ligados nas nossas plataformas, que é o site, a Rádio Urbana, vão poder entrar, e tem ainda a nossa rede social, o Facebook, que está no live. Nós passamos o live a tempo todo que estamos aqui. Então, entrem, ponham as vossas questões e estamos aqui ligados. E também no meu Instagram eu vou conectar a fazer um live para vocês poderem ver o nosso campeão aqui. Aquiles, a minha pergunta que vai para ti foi sobre o que tu acabaste de dizer. Tu disseste que estás reconhecido, acho que foste reconhecido há bem pouco tempo internacionalmente. Isso lá vai quanto tempo? Entre o reconhecimento e o tempo que tu já fazes este desporto? Ok. Como atleta de fisiculturismo, pronto, até atingir, diríamos, tem duas fases. A primeira é a fase de amador, qualquer principiante, portanto, é considerado como um amador e persegue a posição de profissional. Okay? E a posição de profissional é que o internacionaliza como tal. E eu comecei primeiro como amador. A minha primeira prova foi em 2018. Foi em 2018 como amador e entrei nesse desporto porque já praticava, diríamos, atividade física, né, ginásio, fitness, mas não tinha intenção de competir. Chegar a níveis de competição. Exatamente. E como nós no ginásio acabamos conhecendo também nossos modelos locais, apesar de termos modelos globais, e comecei então a ter contato com os atletas de fisiculturismo angolanos que já tinham começado esse desporto aqui em Angola e felizmente tive a oportunidade de estar com eles, o Pichu, o Mário, que são os pioneiros, né, diríamos, ou então se não os revolucionários dessa modalidade aqui, que trouxeram a modalidade por iniciativa própria. E felizmente hoje já é federado. Pronto, mas lá antes de chegar à federação como tal, que foi constituída só no ano passado. Uau! Então é mesmo nova. Então é mesmo nova. Então, pronto, em 2018 o Mário convidou-me. Ele acreditava que eu tinha um bom porte físico, a minha genética era muito boa e podia competir. E comecei com uma espécie de experiência. E gostei do mundo, gostei da forma como se vive antes de chegar até o palco. E desde 2018, pronto, depois teve ali a questão da pandemia, sim, que acalmou com tudo, né? Acalmou com tudo. E em 2021 voltei, continuei a trabalhar, entretanto, nesse período. E em 2021 voltei com uma versão bem mais intimidadora, seja bem maior. Sim, porque todo mundo assustou quando te viu. E pronto, então fiz a minha segunda competição como amador e só em 2022 é que eu consegui vencer o campeonato nacional aqui em Angola e justamente fui vencer do meu mestre. Que é o Mário. O Mário foi a pessoa que apresentou-me esse desporto e ele até então nunca tinha também ganho um campeonato nacional. E ele, pronto, eu torcia por ele, era o atleta antigo que eu mais, em termos de simetria e proporção, que eu mais admiro. Eu queria que ele ganhasse, só que pronto, na altura em que tu deste uma rasteira ao teu treinador. Mas é assim, os grandes alunos... o teu mentor, né? Os grandes alunos têm que superar os mestres, né? E eu tive a honra de partilhar o palco com ele. Para mim foi uma honra, apesar do resultado, mas continuo a admirá-lo e até porque foi o meu mentor. Então,
tornei-me campeão nacional de fisiculturismo aqui no ano passado. E depois, meses seguintes, pronto, foi aqui em maio, depois foi um mês, basicamente em junho do ano passado, fui à África do Sul para competir pela primeira vez no Arnold Classic. O Arnold é uma marca, o fisiculturismo, que organiza, está entre as maiores competições a nível mundial. Depois podemos falar de outras competições importantes. Eu venci a minha categoria, depois venci a categoria, ou seja, o vencedor dos vencedores, que nós chamamos overall. Uou. E isso me tornou profissional, foi aí que eu consegui o título de profissional. Muito bom, muito bom. Então, desde o ano passado, ou seja, desde que ganhei aqui no Nacional, até então tem sido vitórias atrás de vitórias. Dentre os quais, depois fui ao Mundial, no ano passado também, e tive uma classificação, sou vice-campeão mundial. Uau! Nossa, por acaso eu não tinha conhecimento deste título, mas sim, é um grande título mundial. Foi justamente no Mundial de Sevilha, no ano passado, onde que acaba sendo o epicentro, onde todos os melhores atletas do mundo vão participar dessa prova. E em Angola, e mais outros colegas, o Hilário, o Mestre de Pitu, o Yuri Valentim foi na sua categoria. Pronto, dizer que esse desporto tem várias categorias, surgiu como um só, mas ao longo dos anos foram sendo criadas categorias para acomodar diferentes tipos. E também. E eu fui o atleta angolano que teve a melhor classificação, ou seja, fiquei vice-campeão mundial. A minha estreia como profissional, tanto um título que até então nenhum angolano, muito menos, ou seja, nenhum africano, muito menos um angolano, tinha conseguido tamanho alcance. E pronto, esse ano voltei para o Arnold, venci já também de novo. Uau, como parabéns. Profissional. E, portanto, a ideia é continuar a ganhar títulos enquanto inspiramos outras pessoas e educamos as pessoas sobre este desporto que, de certa forma, é estigmatizado, existe muito tabu, muita falta de informação e oportunidades como essa que nós temos para passar informação e transformar as mentes, não é? Então, olha, a minha pergunta, e foi através destes títulos que tu conseguiste, sendo, acredito, que segundo melhor do mundo, fez com que aquela marca que nós que fazemos desporto e estamos em torno desta busca de um físico bem melhor e conhecemos, né, porque temos uma alimentação e esta marca trabalha também neste quesito de suplementos, a Max Titânio, não é? Que é que tu representas. Então foi a partir daí deste segundo melhor do mundo que despertou a atenção da melhor marca, uma das melhores marcas a nível, não sei mundial, mas no Brasil é das melhores que existem. E eles têm um grupo de atletas que eles patrocinam, orientam. Como é feita esta tua orientação? É feita por eles, pelos atletas da Max? Ou tu tens um outro preparador físico, nutricionista e tudo mais cá em Angola? Muito bem. Olha, eu, por conta da consistência e diríamos, uma trajetória para mim ainda curta, mas triunfante, as pessoas, eu normalmente os elogios às vezes tendem a envaidecer, as pessoas relaxam, mas pronto, dá para ouvir, prestar atenção o que as pessoas dizem, receber feedbacks positivos e negativos, nos ajudam a ser diferentes. E desde o ano passado, diríamos muito mais do ano passado, essa sequência de vitória, o nome Aquiles foi ficando cada vez mais conhecido, mais sonante, e principalmente quando as pessoas que olhavam para o Aquiles hoje, e como conhecem há anos, como você, e olham, nossa, como é que ele ficou assim, em pouco tempo? E pronto, pouco tempo, porque a gente nos conheceu há muito, muito mais tempo. Eu estou neste desporto basicamente há
há 4 anos, né? E como profissional, esse é o meu 2º ano. Então, tive 2 anos como amador, 2 anos como profissional, e hoje em dia tenho a honra de dizer, eu não costumo me considerar o melhor, pronto, eu compito comigo mesmo para ultrapassar as minhas últimas conquistas, mas segundo cotações aqui dos nossos colegas e amantes do desporto, tenho a honra de estar listo entre os melhores do desporto nacional, e nessa modalidade para mim já é uma honra. E a questão da Max, a Max surgiu justamente depois dessa conquista do Mundial. O Diogo, que é uma das pessoas que tem aqui o link com a Max no Brasil, precisava do embaixador, tal como temos Ramon, Rafael Brandão, Cariane e outros mais, o Júlio Balestrin. Então convidou-me a ser embaixador da Max Titano em Angola, que para mim foi uma assim, foi muito prestigiante da minha parte, e eu aceitei, claro. E antes, e aquilo estava destinado quase, né, porque eu, como colocou a questão de consultor, o meu orientador, na verdade, quem faz meu protocolo todo é um brasileiro, e é justamente da Max Titano, que é o Júlio Balestrin. Um forte abraço a ele, está comigo há 2 anos. Nice. Tem sido 2 anos jubilantes, né? E é com ele que eu comecei a conhecer o caminho da vitória. Muito por conta aí, depois podemos se calhar entrar nesse tema da disciplina, em torno daquilo que é alimentação, treino e depois o estilo de vida como tal. Ou seja, não existe um caminho as pessoas perguntam, o que é que eu faço? Mesmo assim, muito simples. Pronto, não existe muito simples. É necessário combinar uma série de fatores de forma equilibrada para encontrar o caminho do sucesso. Isso tudo também passa por... vou começar já aqui a desmistificar as coisas. Exato. Muita gente questiona como se atinge tal tamanho. Yeah. Muita gente sabe, né? E nós não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira, que temos que recorrer ao que chamamos, e é chamado de anabolizantes. Exato. Este acompanhamento anabólico, vou dizer, precisa ser feito por médicos. Como é que é feito? É preciso haver também uma alimentação super controlada, horas de sono, tudo isso. Como é feito tudo isso? Eu preciso que tu desmistifiques isso, se for possível, né? Se não tiver algum problema para ti. Não, e estamos aqui para... Então, a ideia é falar mesmo disso e mostrar às pessoas, porque há muito medo, né? São anabolizantes que acabam por fazer mal à saúde. Digo mal à saúde se for mal seguido, né? Exato. O protocolo se for mal seguido. Então, eu preciso que fales sobre isso para que tire esse medo, talvez, das pessoas que queiram aderir a esse desporto, jovens que queiram entrar e tenham aquele receio. Será que eu vou passar dos meus 25 ao fazer isso? Então, passa-me essa informação, se todo este controle que é necessário ter, quais são as consequências. Diz-me lá, o que é que podes passar aqui para nós? Olha, é assim, esse desporto já está muito evoluído na Europa e nos Estados Unidos da América, e a ciência já se juntou a esse desporto, ou seja, já existe uma medicina muito avançada virada justamente ao fisiculturismo, que inclui não só a parte de nutrição, mas também a parte de elementos químicos, suplementação que vão concorrer, e eu digo concorrer porque não é garantido que só o uso de algumas substâncias vão dar esse resultado. Então, já existem pessoas, médicos, por exemplo, no Brasil, Paulo Mose, por exemplo, que é parte da Max Titano, falo dele, já agora está aqui, é uma pessoa que muito esclarece a sociedade em torno dos riscos, e esse desporto, na verdade, concorre para um estilo de vida saudável. O primeiro objetivo é a saúde. Okay? Logo,
é importante que as pessoas, antes de começarem a praticar esse esporte, conheçam a sua condição de saúde. Por conta do nível de esforço e o nível de restrição alimentar que ele poderá estar sujeito ao longo do processo de construção de músculo. Aliás, o fisiculturismo, em termos de definição muito clássica, portanto, é um desporto e com o recurso à utilização de técnicas, força e resistência, visa a construção, controlo ou então desenvolvimento muscular. Okay? Uma parte virada, seja, e depois, o que concorre para que as pessoas tenham um corpo grande como tal, musculado? É importante ter um equilíbrio entre alimentação, e eu costumo dizer que a alimentação, diríamos, tem em torno de 60% de todo o sucesso, treino, suplementação e descanso. E quando eu falo de suplementação, podemos incluir os suplementos convencionais e aqueles mais restritos que precisam do orientador, de uma pessoa que sabe, que estudou, e hoje em dia temos médicos. Que falam dos anabolizantes nesse caso. Ok. Exatamente. Porque, e é importante abrir a mente das pessoas, porque as pessoas podem pensar, não, então vou usar também anabolizante e depois vou ficar grande. Não é? Exato. Eu costumo dizer, se você usar anabolizante e não estiver a observar um plano rigoroso de treino, alimentação, suplementação, aquilo vai sair pela urina e depois, antes de sair, vai lixar os rins, fígado e outras coisas. Então, ninguém pode entrar nesse esporte a título de aventura. Tem de sempre precisar de um especialista para acompanhar em todas as áreas. Temos visto pessoas que não são consistentes, ou seja, como não se alimentam como deve ser. Eu não se alimento, pelo menos. Em termos de exigência mínima para um atleta, um praticante de fisiculturismo, a alimentação ou seja, para termos um corpo grande ou musculado, a gente precisa alimentar os músculos. E o que alimenta os músculos? São comidas limpas. Isso aí, entramos no plano alimentar. Alimentar, sim. Quais são esses alimentos? São os carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. Okay. E precisa um nutricionista para poder determinar o tipo e a quantidade de carboidratos, o tipo e a quantidade de proteínas e o tipo e a quantidade de gorduras necessárias para você começar a ter o teu plano alimentar. Okay? Normalmente as pessoas precisam conhecer, antes de começar a praticar, o índice de massa muscular, o índice de gordura. Depois, com base nisso, vai se definir, ok, a pessoa quer, como eu disse, quer manter, quer perder peso, quer ganhar músculo. Pronto. Em função do estado, depois ele vai orientar um plano onde, imagina alguém que queira perder peso, menos carboidrato e mais proteínas, depois tem que manter os lubrificantes, que são as gorduras saudáveis, os azeites e outros alimentos. Isso tudo é dito pelo nutricionista. Que nós chamamos que é o consultor, que faz um plano agarrado a isso. Depois monta um plano de treino. E você segue o plano de treino, precisa de um personal trainer, um PT, como nós chamamos. E depois tem a parte da suplementação. Antes isso é uma coisa que eu faço, por exemplo, a cada início de ciclo, ou seja, a cada início de preparação para uma competição, primeiro eu preciso checar a minha condição médica. Ok. Isto é importante salientar, né? Você precisa checar. E uma coisa que eu já tenho feito há 2 anos é doação de sangue, por exemplo. Uau! Tá? Para fazer regeneração celular, porque você restringe o seu corpo com um tipo de alimento, ou seja, um grupo de alimentos que você precisa absorver durante esse processo de preparação e abre mão dos outros. Okay? E o nosso corpo, como a gente já, infelizmente as coisas são mais prazerosas, o nosso corpo vai dando sinais que pronto, precisa
E por isso é que muita gente, de vez em quando, é mais fácil escapar de uma dieta com o argumento de pá, estava mal, pá, estava... E não consegue se manter na disciplina, ok? Então, e depois a suplementação, como tal. As pessoas acreditam que, por exemplo, vou comprar um balde de gainer e só isso vai me transformar. Não. O suplemento é um complemento à alimentação. Precisa ter uma alimentação rigorosa e depois, como nós, por exemplo, dentre as várias suplementos, podemos falar da creatina, que é um suplemento que não tem efeitos colaterais. Ok? Aumenta a resistência, propicia a construção de massa muscular. Você precisa, no mínimo, comer equivalente a 2 quilos de carne por dia para não ter que tomar um suplemento alimentar de creatina. Ok? Então, ninguém, seja todos os dias 2 quilos de carne. Vamos entrar em falência do bolso. De bolso. Em Angola, depois, principalmente, né? Então, você vai ter um pouco, uma dose de carne, o resto você recupera da suplementação. Agora, posso substituir essa dosezinha de comida pelo suplemento? Não. Os dois precisam, ok? Um vai complementar o outro. Se você só come, não suplementa e não faz outro tipo de protocolo, vai ter um ganho, mas assim, no muito longo prazo. Okay? Por isso é que temos pessoas que têm os mesmos hábitos, são rigorosas quando querem caber num vestido, querem uma festa, os homens querem aparecer mais strong, mais big, e pronto, vivem uma semana de treino intensa. E depois excedem, às vezes, nos anabolizantes e tudo mais, e depois aparecem, depois dali você vê a mesma pessoa, passado 15 dias, num corpo... Prontos, né? Então essa inconsistência também faz mal ao nosso organismo. Ou seja, você vai levando o teu organismo a um nível de químicos, suplementos, e faz restrição calórica, e depois de repente largas, e sem consultar um médico, depois o corpo dá algumas reações. Que nós, por exemplo, no fisiculturismo, as pessoas, depois da fase de eu ia entrar por aí, depois de toda esta preparação física que tu tens, desde alimentação, restrição na alimentação, depois do protocolo químico e os suplementos normais, não é? Sobes ao palco, passa a fase de competição, algum protocolo que tem de ser feito para tu poderes estar naquela que é chamada o off, né? O off pós-competição. Há um protocolo a ser feito para limpar o teu organismo? Sim. A cada começa um ano, como qualquer, imagina uma equipa de futebol, já sabe as competições em que estão inscritas, estão elegíveis a participar. Se é campeonato nacional, então Liga dos Campeões, por exemplo. E depois fazem um plano. Okay? A cada fim de torneio ou competição, os atletas vão de férias, mas ao voltar vão passar os exames médicos e tudo mais. Neste desporto é exatamente a mesma coisa. Okay? Tens 3 competições durante o ano. Se forem muito apertadas, muito seguidas, vais exigir muito mais do organismo e vais fazê-las sequencialmente, mas tão logo termina essa parte, vais precisar fazer uma restauração, ou seja, do teu corpo, da tua saúde, e passas por um processo que nós chamamos a terapia pós-ciclo, okay? Onde primeiro tem a parte médica, vais ao médico para ver na tua condição cardiovascular, rins, coração, tudo, ok? E depois de passar nos exames médicos, o médico diz, olha, estás elegível para o desporto. E tem que ter uma conversa muito franca e honesta com o médico. Eu sou atleta de fisiculturismo, faço
plano alimentar, faço uso de determinadas suplementação e elementos químicos que podem dar algum prejuízo não visível a olhos, assim, aparentemente, mas o médico, depois com os exames, vai conseguir detectar. Ok. Isso a cada fim de ciclo. Por Quer exemplo, dizer, se tiveres 3 competições, a cada final das competições, não é? se Tens de fazer isso. se tiver tempo, imagina, Um tempo muito eu vou alargado, competir né? agora em outubro, tenho 2 competições. Né? Ok. Se tiver uma em novembro, eu não, se eu for fazer o processo de terapia depois de outubro a novembro, não vou a tempo. Então vou ter que segurar o organismo, depois chegar até novembro. Mas depois de novembro tem mesmo que parar. Porque muita gente morreu nesse desporto a tentar Manter-se ali para uma outra, né? sem checar se o corpo está bom, Adaptável. gasta alguma doença, alguma insuficiência. Então você precisa constantemente ir ao médico. Olha, terminei um ciclo, vou ao médico, o médico avalia-te, não só como atleta, mas como uma pessoa normal. Ok. Faz os exames, portanto você vai no médico, no urologista, vai no cardiologista, ele vai fazer a medicação e você fica mesmo completamente entregue ao médico. Depois que passar a fase médica, ele depois tem, em teoria, de passar uma autorização para voltar a praticar o desporto. Ok? Isso, por exemplo, é uma coisa que eu faço. E mais, a cada fim de ciclo eu vou fazer doação de sangue. Ok? Ou seja, é uma espécie de, ok, eu continuo igual, não é mais condições que é isso que não faz fisiculturismo, que faz doação de sangue, mas, ou seja, você precisa continuar humano para inspirar, e depois as pessoas olham para você, opa, ele tem um físico atraente, tem um físico bom, então eu quero ter a saúde igual a ele, então não vais, ninguém vai querer ter a saúde igual a minha, se eu já estou com um pé e meio no precipício, né? No buraquinho. No buraquinho. Então, nós primeiro precisamos inspirar as pessoas a virem para este desporto, e a mensagem que passamos é: concorre para um estilo de vida saudável. Ok. Quando bem feito. E uma coisa também que faço durante o processo, e aqui em Angola a coisa ainda está muito na fase embrionária, e ainda usam muitos métodos, diríamos, já ultrapassados. Old school, né? Old school. Ao longo do processo de preparação é importante ir, ou seja, já é possível hoje ir protegendo os teus órgãos principais, e você já faz o teu protocolista, o teu consultor já te passa os protetores Para estes órgãos. Exato. Já agora, eu sei quais são os órgãos, mas eu vou pedir que tu fales destes órgãos. Olha, uma das, Acho que passa pelos rins. os rins, principalmente porque, por exemplo, eu bebo já como no mínimo 5 vezes por dia, No para mínimo. além da suplementação. Ok. Ok? E as comidas pós-treinos não contam. Oh, Ou seja, se for incluir as comidas pós-treinos, vamos são falar de ainda, 10. estamos a falar de próximo de 8. Ok? E incluir também a suplementação, vamos chegar a 10. No mínimo, tanto é que qualquer sítio onde eu vá, Tens a tua É a minha pasta, né? de pasta refeições. térmica de refeições. E eu trabalho, ou seja, para além de ser fisiculturista, tenho a minha vida profissional também. Sim. E as pessoas já me conhecem, ou seja, nem me convida para almoço. Lá está um dos sacrifícios sociais que Eu a gente ia faz. perguntar-te agora como é a tua vida social Social, em torno deste desporto que exige tantas restrições. Uhum. Como é Yeah. essa tua vida? Olha, não é fácil. Não é mesmo. Até as pessoas mais próximas depois demonstram que estão cansadas, precisam que você seja uma pessoa normal. Diríamos, quando eu falo de pessoa normal, é que quando você se submete a uma preparação, e como a ideia é você apresentar um corpo muito estético, definido, exige algum sacrifício. Ou seja, você precisa ter um controle alimentar muito fechado, e só te alimentas daquilo. E depois a forma de cozinhar tem também de ser qualitativa. Ou seja, você precisa ter certeza do tipo de ingredientes e como ela é feita a comida. Ou seja, só funciona se for em casa. Okay? Feita em casa. E às vezes nós mesmos é que temos que cozinhar.
para garantir que... Não pode ensinar ninguém a fazer, só funcionário? Temos a empregada, ok. pode fazer, a esposa, quem vê, a namorada pode fazer. Você ensina ela a fazer. Mas, por exemplo, eu na fase da finalização, Ok, nas isso é tu últimas mesmo 2 a fazer. semanas, prefiro que seja eu. Apesar... Não confias, é? para depois não... Eu imagino que é muito estressante para ela, para a pessoa. Imagina, olha, agora vais alterar, já não são 200, são 180. Isso pode alterar de uma refeição para outra. E às vezes a pessoa não quer tanto trabalho, e várias vezes a cozinha. Faz-te uma preparação, deixa já as tuas tigelinhas, todas elas pesadas como se fossem by default. Depois você chegar, não, olha, temos que alterar. É um bocadinho estressante. E às vezes para salvaguardar mesmo, e naquela fase também, em termos de estado anímico, nós não estamos na melhor fase, por conta do excesso de restrição calórica que a gente tem. Bebe muita água, ok? Então a gente não consegue atender um convite para ir para uma festa e ficar lá. Até porque a também noite ainda toda. entra a parte do descanso, né? E Que depois tens que entra a parte ter. do descanso. Ou seja, eu contabilizo. É importante contabilizar o tempo de sono Ok. durante o dia e durante a noite. Convém que tenhas no mínimo 30 a 1 hora de descanso durante o dia. Como é feita essa tua gestão, já que tu disseste Que trabalho. tens o teu trabalho e agora estás-me a dizer Yeah. que tens as horas de sono durante o dia? Eu me perguntei, durante o dia, como é que ela dorme durante o dia se tem que ir para o trabalho? E lá está. E à noite tens que garantir que no mínimo durmas 8 horas. Ou seja, não é possível ir à festa. Não é possível... pronto. Mas isso é uma fase. Depois tem uma fase que é essa, o off, né, que é a fase aberta, onde você aproveita a Espalhas, compensar. né? Não é isso, não vai... Não é para Não exceder-se, podes né? disparar. Mas é para tentar compensar. Né? Ok. Eu há quem tem filhos, há quem tem mulher e tudo mais, enfim, tem que compensar de alguma forma. Mas em grande parte dos fisiculturistas têm essa questão, que fazem sacrifícios sociais para perseguir os resultados individuais, mas depois têm que tentar compensar. Como eu disse, eu vivo a minha vida muito programada. Tudo o que eu faço, ou seja, aliás, eu uso o alarme, uso o telefone para fazer mesmo lembrar de tudo. Ou seja, eu devo a partida, nunca começo, já sei o que é que eu vou fazer amanhã e depois da manhã, por exemplo. Então tudo já está programado. Não é um fácil motivo que vamos fazer desviar dessa programação. Quer em termos de alimentação, tempo de descanso e tempo de treino. Já escolhi as noites, por exemplo. E porque tem um campeonato daqui a 2 meses, então não tem como incorporar, por enquanto, essas atividades. Se for uma atividade de 1 hora, 1h30, eu volto. Vou e volto e dá para fazer isso. Eu vou trabalhar de manhã, por exemplo, e tem vezes que faço treino bidiário, vou treinar às 6, 40 minutos, 50 minutos, volto, preparo-me, vou para o trabalho. Das 8 até às 15 horas, 16 horas, dedico-me fortemente ao trabalho. E ali é a única coisa que eu não deixo de fazer. Breaks para comer. Para né? comer. E eu acho que essa vida me ajudou também a ser muito mais produtivo do ponto de vista profissional. Não saio. Tenho a minha marmita ali, chegou a hora, estou a trabalhar, estou a comer, encosto a marmita e continua. É quase direto. Só levanta para ir para a casa de banho e voltar. E porque eu estou a olhar para o meu relógio. Quando forem 15 horas, 16 horas mais tarde, eu tenho que sair. Eu saio, chego em casa às 16h30. As pessoas já sabem, ela chegou, não incomoda. Eu vou para a cama. É assim, no princípio as pessoas pode não ter sono, não. Tens que dormir. Tem que forçar Tem o que sono. forçar. Eu desconecto-me e crio condições para eu poder descansar no mínimo 30 a 1 hora. Mas depois acordar mais cansado. Não é necessário. Eu posso parecer que, ou seja, queria dormir muito mais, porque depois tenho que acordar para ir para o treino. Ok. Mas
Vocês vão ganhando 1% de desconto a cada dia, no cômputo geral, é aquilo que o músculo precisa. Okay? Portanto, sustentar, manter um corpo ao longo do ano, como tenho procurado manter, exige esse tipo de restrições e consistência. Chegas das 16h30 até 17h30, estás a dormir, depois dali levantas, as pessoas aí começam a vir ter contigo, mas você precisa conversar com as pessoas para depois não ter choques e tudo mais. E felizmente tem estado a funcionar. Depois vou para os treinos, termino os treinos, volta para casa, tem que garantir que quando forem no mínimo 10 da noite, estás lá pronto já a descansar. Seja, imagina isso todos os dias. Temos os dias de descanso também, não é? Não dá para ser uma semana, 7 dias intensamente assim. Então temos os dias de descanso onde já dá para fazer muito mais coisas, pronto, né? Pelo menos 2 a 3 vezes na semana é para descanso, até porque uma das coisas também que permite a construção de músculos é o descanso. Se você não tem descanso de treino mesmo, não é só descanso, pronto, não é o sono como tal, mas é não ir à academia mesmo, ok? Mas faz o cardio pelo menos. Ok. Yeah. Agora a minha pergunta vai um bocadinho, diante desta preparação toda, estas limitações todas, mentalmente como é que tu te preparas, como é que geres isso? Porque acaba por ser também, as restrições acabam por ser também um ponto principal para a nossa sanidade mental, vou dizer. Como é que tu te preparas nesse quesito? É o primeiro elemento para você ter sucesso nessa. Eu acho que em qualquer parte, qualquer ramo de trabalho, se a gente não se reveste mentalmente e não se prepara mentalmente para aquilo que temos pela frente, vamos acabando respondendo a todo tipo de choque externo e vai tornar a coisa muito mais frustrante. Eu acho que quando as pessoas... isso é um desporto que transforma pessoas do mundo, tirar do vício, do álcool, e mesmo, vou dizer até da prostituição, algumas mulheres, para um mundo muito regrado. Fundamentalmente quando você sabe onde você quer chegar. Okay? E sabe, para eu poder estar naquela condição física, eu preciso seguir uma série de coisas que, se a minha mente não estiver preparada, eu não vou conseguir lá chegar. E como eu tenho dito, quando uma pessoa não se obedece a si mesmo, não vai obedecer o resto. Então, primeiro, nós é que temos... Não é o outro que vai te fazer chegar ao palco. E depois, vai ajudar. Ele vai ajudar, mas grande parte depende de você. 70% tem de ser do teu lado. É um preparo, é preciso fazer muita... É preciso estar consciente. Não começa a fazer qualquer coisa na sua vida, porque o outro também faz. Você precisa gostar. E o gosto, vai se adquirindo ao longo do tempo. Outros já nascem com essa tendência, mas a questão mental é muito importante. Extremamente importante. E aliás, essa questão de a gente não poder fazer tudo também dá um stress. Dá aqui uma pressão. E se as pessoas não conversam consigo mesmo, ou seja, não fazem introspeção, não está muito certa daquilo, são os primeiros a desconfiar dos resultados. Isso não vai dar em nada. Vou lá beber uma cuca, vou lá beber um vinho e tudo mais. Mas outra questão pode ser, ok, enquanto tu estiver nesse desporto, não faço uso de álcool, literalmente? Não necessariamente. Ou seja, você pode, e convém que não faças o uso, mas se for fazer, que seja moderado. Okay? Seja controlado. E o tempo de restrição que você vai ficar, ou seja, vais ter o álcool, imagina, há pessoas que bebem álcool todos os dias. Não é possível. Okay. Não é possível. Mas mesmo assim eu quero fazer. Tá bem. Então, vais beber 1 vez, 2 vezes na semana e vais controlar. Primeiro você precisa disciplinar o estilo de vida, o modo de vida. Depois,
sim, você é um atleta, um praticante de fisiculturismo como tal. Como eu disse, isso de estar nos palcos é uma fase, depois passa. A fase mais difícil acho que é quando estás fora do palco Quando a preparar. estás fora. Exatamente. E depois, assim, se nós não só estamos com olho no título e não na saúde, nós não praticamos até. Cristiano Ronaldo já está pensando na sua reforma. Ainda tem uma outra vida pela frente. Então, se nós não formos fazer isso de forma muito consciente e estar preparados, física, mentalmente, depois vamos ver as consequências. Se não formos fazer isso com consciente, né? Um plano, seguindo um plano, você já não é para aventurar-se, porque é a tua saúde que vai estar em causa. Ditado, né? Se você não acha que pode fazer planos contínuos, ou seja, vai estar ali de forma contínua, sem sequer ouvir o que a ciência diz, porque esse desporto, como eu disse, hoje em dia nos Estados Unidos, tem médicos mesmo dedicados a esse desporto. O Brasil está muito desenvolvido, tem médicos. E eu, quando comecei a pensar, eu quero ser campeão, quero ser melhor, eu tenho que me juntar aos melhores. Eu já trabalhei com pessoas aqui em Angola, aliás, o Jofrei, por exemplo, foi dos meus primeiros preparadores. E nesse desporto convém, existem dois tipos de personagens que podem ajudar o atleta, que é o preparador físico, que é o personal trainer, e o protocolista, ou então o consultor. Alguns têm a capacidade de combinar as duas forças, ou seja, conseguem se posicionar. Por exemplo, no nosso esporte, o Jofrei, ele faz treino e também faz protocolo aqui. Okay? E outros mais, enfim, por exemplo, eu vejo o Perola fazer isso. Os outros têm que se posicionar onde eles são mais fortes. E porque a parte mais complexa é mesmo na questão do acompanhamento alimentar, de protocolo e tudo mais. E exige estudar e não copiar porque o outro também fez. Porque os corpos são diferentes. Exato. Você precisa quanto de proteína vais extrair de 100 gramas de peito de frango, de 100 gramas de peixe. Não, no peixe tem proteína, mas pronto, vais comer 100 gramas de peixe, vais achar que vais ter 100 gramas de proteína? Não. Deves tirar aí 15 gramas a cada 100 gramas de peixe. Okay? Arroz, quanto vais ter de carboidratos mesmo a cada 200, a cada 100 gramas de arroz? Ou seja, você precisa calcular. E depois eles dizem, aqueles daqui a um ano, eu quero que tu tenhas isso, X de músculo, em termos de peso. Se você não for fazer o cálculo, como deve ser, não vais chegar lá. Vais continuar a mesma pessoa, ou pior, ou mais gordo, e é frustrante, tá vendo? Então, isso hoje já é ciência. E eu pensei, ok, tá, tudo bem, aqui tem um pessoal, mas eu sinto que localmente ainda não temos a mesma capacidade que o Brasil, e só vou falar do Brasil porque tu também estás inserido. E é a nossa referência. Temos Portugal, enfim, mas em termos de fisiculturistas, o Brasil a referência tem os atletas, no Mr. Olímpia, por exemplo. Aliás, o Rafael Brandão, o Ramon, são dos principais atletas de fisiculturismo no mundo e são brasileiros. E temos Filipe Correia e outros mais. Os portugueses são também, em termos de fazer a coisa com rigor, não são de todo mal, né? Mas o Brasil acaba sendo para nós, palopes, a melhor referência. Para quem puder, depois pode ir para os Estados Unidos diretamente e lá vai perceber que a coisa não é feita só porque quero ser fit, quero ser campeão, e começa a tomar isso de anabolizantes e começa a tomar isso de comida. Não. Tem um rigor, tem critério. E eu mesmo não me senti na condição, ok, eu devia estar a usar isso, mas por que ele não me recomenda? E ele, como é muito esclarecedor, passa o tempo comigo, olha, nós queremos chegar nessa condição, e por isso, se usares isso, vais acabar ali, vamos atrasar o processo, e a pessoa precisa ter mente aberta para aprender. Okay. Tá bem? Então isso é aquela coisa, todos os dias vivendo e aprendendo, né? Yeah. A tua família como é que recebeu isso? Olha, a primeira, eu digo que a maior surpresa de
da aceitação foi a minha mãe. É sempre os pais. A minha mãe, assim, ela... pronto, eu sempre trabalhei em corporates, em empresas, enfim. Eu estava sempre no fatinho, pronto. E de repente os fatos já não estavam A servir. a servir. E lá ela me viu que eu já estou vestido diferente, ela já achava que eu estava vestido vulgar. E eu, na verdade, só vestia, tenho que meter um tecido, né, gente, né? E tenho que ir trabalhar na mesma. Então vou mudando o look em função de como eu vou crescendo. E a minha mãe olhava, não, pá, tu estás com esse pai, esses monstros, não pode ser assim, tu eras uma pessoa, ela sempre fala, tu eras uma pessoa fina e tudo mais, agora estás muito grosso. Eu disse, não, mãe, isso é um desporto. E lá ela, não, vais parar já. Tipo, eu mal tinha começado. E ela, tipo, tá bem, mas vais parar já, né? Não, tá bom, só aguentar mais esse ano. E no ano passado, ela foi à competição assistir-me. Fez questão que ela dê assistir. Uau! E não foi só isso. Quando eu estava lá no palco e tudo mais, naquela dos resultados, o meu irmão disse que ela sofria atrás, a torcer, tipo, ela sofreu. Se calhar, mais do que quem já percebe desse desporto, já me aceitou anteriormente. Essa foi a minha maior dificuldade, né? Já houve uma fase na minha vida pessoal, enfim, que isso foi motivo de problema na minha vida a dois, porque não foi aceita a partida muito fácil, né? E custou-me algumas coisas, né? Mas isso deu motivo de continuar no esporte. Esse esporte não é mau. As pessoas é que provavelmente podem não perceber da melhor forma, mas como eu não estou a fazer mal a ninguém, só quero dar meu contributo ao esporte, no longo prazo as pessoas vão entender. E hoje em dia são um bom time. Estão em paz. Estão em paz e fazem questão é o mais de me apoiar. Né? É o mais importante ter a nossa família conosco, acompanhar tudo aquilo que nós fazemos. Acho que acaba por ser um dos maiores pilares para tu te manteres ali consistente nisso. Família, eu tô aqui todos os sábados eu venho beber da experiência de todos os convidados que aqui passam. E eu vou falar um pouquinho assim, do meu lado, porque várias vezes também fui convidada a entrar para este desporto, mas a minha área mesmo era o voleibol e eu sabia que aumentando tanto assim de tamanho, eu não seria produtiva do outro lado, porque eu precisava ter aquela leveza para saltar, correr, deslocar. E tendo tanto músculo assim, acaba por não ter tanta mobilidade. Apesar de que há, né, aqueles exercícios de mobilidade que nós vamos fazendo, e vocês acredito que também o façam, mas ainda assim não seria produtivo para o meu outro lado. E a minha primeira paixão sempre foi o voleibol e mantive ali. Eu conheço alguns lados, conheço algumas realidades vossas, e aplaudo, porque eu já segui até, porque já tive o objetivo de baixar o percentual de gordura, ficar toda arriscadinha, já lá cheguei, já recuei, tanto que acho que passei por muito, como é que eu vou dizer, as pessoas olhavam para mim e chamavam aquilo que tu disseste monstro, né? Diziam, pô, como que uma mulher fica assim? E acredito que tu na rua ainda assim passas, né? Hoje em dia ainda consigas passar por esse... Uma parte do tempo. As pessoas olharem para ti e dizerem, uau. E acho que, assim, tem dois lados que a gente... Tem as crianças que assustam, tem aquela admiração que para mim acaba sendo prazerosa e tudo mais. O tio é muito forte. Eu já tive casos em que a criança passou com o pai e ele vê-me, nossa, o tio é muito mais forte. O tio deve quebrar o meu pai. Tipo, e o pai está ali ao lado. Diz, não, filho, essa aqui não necessariamente nessa vertente, mas tem um outro lado que é promover, né, o crescimento da massa muscular, mas também é desporto. Você pode fazer isso, também pode ser forte como um tio. E a ideia aqui é desmistificar isso tudo. Exatamente. As pessoas dizem, não, você... isso tudo são como dizem. Quem olha, picas. Olha, você pode também fazer picas e vamos ver se daqui... Não vou dar pouco tempo. Dou-lhe 2 anos, 1 ano, vamos ver se vai estar como eu.
seja, existe uma série de componentes. Esse é um desporto consciente. As pessoas têm de estar conscientes dos riscos que correm. E, portanto, por exemplo, mesmo no palco, se você parece não saudável, é um primeiro requisito para você não se qualificar, ou seja, não está no pódio. Você precisa parecer saudável. Você precisa estar saudável. Ou seja, não é só parecer, tem que estar saudável. Mas, e algumas pessoas ignorantes, nesse sentido, acham que vão se dar a tal nível, tal nível, que chega ali e parecem esqueletos. Isso não é para parecer esqueleto. Ou seja, o fisiculturismo está assente, o critério de avaliação em 4 componentes principais: proporção, definição, densidade e volume. Okay? Ou então densidade, podemos dizer simetria. São essas 4 componentes. Ou seja, não é estar desidratado. Vês uma pessoa completamente definida, mas pequena, não há músculo. Precisa ter volume. Está muito volumosa, mas não tem definição. Estás a ver? Então tem que casar tudo. Depois tem ali, okay. Há homens que gostam de ir ao ginásio fazer bíceps, o peito. Estão grandes em cima, pequenos embaixo. Tem que parecer simétrico. Portanto, é uma questão, e você não vai conseguir atingir esse aspecto se você não observar, não levar a saúde consigo. Ou seja, a todo instante precisa checar a saúde. Essa é a principal preocupação. As pessoas hoje criminalizam ou se calhar marginalizam porque acham que isso é só resultado de excesso de uso de anabolizante. Mas não. Eu costumo dizer, olha, para mim, enquanto praticante desse esporte e por experiência, digo que isso é uma balança. Precisa estar equilibrada. Se soltas um bocadinho a parte alimentar, tens problemas. Se soltas um bocadinho a parte de suplementação, também tens problemas. Se não descansas, essa balança precisa todo instante estar equilibrada, senão você derrama. Uau. Epa, este tema eu acho que há muito por se dizer, que o nosso tempo até chega a ser pouquinho. Eu queria estar aqui sentada e poder falar, porque é um tema tão interessante, porque eu faço atividade física, eu vou ao ginásio todos os tantos dias, eu tenho uma alimentação controlada, regradinha, já não estou naquela fase de pesagem, já não faço isso, mas como aprendi, então já não descarrilei para o que eu vivia antes de aprender. Exato. Já não consigo, já me custa. Então, estilo de vida. É isso que eu ia dizer, é um estilo de vida que acaba por ser, é benéfico para a nossa saúde, para a nossa longevidade. Então, a ti ou a vocês, vamos ser um bocadinho mais informal, mais formal digo, que ainda não entraram, eu peço-vos, e junto aqui do nosso campeão, nós procuramos diariamente consciencializar as pessoas que não precisa ser igual a nós, mas precisa haver uma mudança, principalmente nós jovens que estamos a crescer, ainda estamos em fase de crescimento, né? Então, vamos aderir a uma alimentação mais saudável, a uma prática de atividade física, pode não ser ginásio, tem milhares de exercícios por se fazer. Então, vamos aderir a esse estilo de vida que só vamos fazer um bem à nossa saúde, porque sem ela nós não somos ninguém, né? Não conseguimos fazer absolutamente nada. Então pensem sobre este ponto. Saúde em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu ponho até quinto lugar, porque depois dali é que eu consigo pensar em outras coisas. Porque a saúde é a base de tudo. Depois vem família, depois vem tudo o resto que tu vais montar a tua escala. Então, Aquiles, muito obrigada. O nosso tempo morreu, eu nem dei conta a passar. Muito obrigada por passares essa experiência tua, falar sobre a tua vida, o teu lifestyle. Podemos entrar até no quesito familiar e mostrares aqui a todo mundo que há esse campo, há essa aceitação da família quando nós queremos realmente alguma coisa e saber passar isto a eles, que eles nos vão apoiar. Foi isso que tu passaste aqui.
E eu agradeço imenso e eu vou desejar assim que tu tenhas muito sucesso daqui para frente, que são melhores e melhores e melhores e que ponhas este desporto que eu tanto aprecio, só não tenho coragem de lá ir competir. Essa coragem não tenho. Mas de certa forma está dentro do desporto, aliás, não há quem não o conheça já agora. Exato. E o nosso mundo, como disseste, nós estamos numa fase muito de muito nova, alavancar. sim. Então acabamos conhecendo a referência, e você é certamente a referência para muitas Sim, mulheres. Eu fui certa, muita gente achava até que eu competia, e tudo mais. mas não, eu experimentei, mas... E hoje em dia continuas aqui a ajudar esse desporto, dando voz. Foi a ideia de criar este programa Urbana Fitness para trazer todos aqueles desportos que existem e não são reconhecidos ou não são falados. E passar não só em termos de desporto, é aquela situação alimentação, nutrição, bem-estar para a nossa saúde. Esta foi a ideia do programa e estamos aqui e eu vou esperar por ti mais vezes cá conosco. Vais para a tua competição, disseste que são 2 meses, não é? Sim, são 2 meses, tem agora outubro no Dubai. Ok. Diríamos Fujairah, mas acho que é o Miss and Universe. Né? Ok. E depois tem o Mundial, que é em Madrid agora. Vou esperar um primeiro lugar no Mundial, foste segundo, agora vou esperar um primeiro. Exatamente. Então, a ideia é melhorar, né? A ideia, e como tenho dito várias vezes, é continuar a inspirar as pessoas enquanto eu ganho títulos e as pessoas ficam com referências, porque nós temos referências internacionais, globais, mas as pessoas quando começam a conhecer o Aquiles, o Daniel, o Yuri, enfim, são referências locais, isso inspira as pessoas a fazerem esse desporto. Sim, pronto, exatamente. Né? Então a ideia é essa, eu quero, parte da minha contribuição, até porque os títulos são objetos, mas o legado fica. E eu quero deixar o meu legado. Nesse sentido, me sinto bastante privilegiado de estar aqui consigo hoje. Queres deixar um abraço, um beijinho a alguém? Quero sim. Quero deixar a minha equipa, o Lino, o Zenildo, que perdeu a mãe há pouco tempo. Fica aqui os meus pésames. E ele, foi numa situação, num contexto, estávamos no Arnold, e ele viajou conosco, enfim, e perdeu, e depois recebeu a notícia de que a mãe estava em situação terminal, veio para aqui, e no dia que eu ganhei foi um dia que infelizmente a mãe dele faleceu. E eu tinha prometido, olha, mamãe, vai correr tudo bem, quando chegar vamos ter uma fotografia com a mamãe, vou levar a taça. Mas não fomos a tempo. Então um forte abraço para ele, particularmente. Boa. Família, esta foi a nossa conversa aqui com o campeão Aquiles. Vamos esperar daqui a 2 meses que ele volte de Dubai com prémio mundial, com prémio de primeiro lugar. Angola está a ser reconhecida a nível de fisiculturismo e vai estar sempre bem apresentada enquanto ele for atleta desta modalidade, e acredito que estejam a vir muitos outros para este cenário, e nós vamos estar aqui sempre a apoiar, a trazê-los cá para nós, a passarem a experiência daquilo que é este desporto, daquilo que é o lifestyle deles para esta modalidade. Então eu vou despedir-me aqui, eu, Jace Ribeiro, deixo um beijo grande para vocês. E qualquer questão que vocês tenham a pôr, qualquer tema que vocês queiram saber, deixem uma mensagem nas nossas redes sociais, no nosso site e até no nosso número de telefone que está nas nossas redes sociais. Deixem as vossas mensagens, que nós vamos ter muito prazer em lê-las e dar tratamento ao vosso pedido. Um beijão bem grande, um sábado com muitos cuidados, vou assim dizer, não abusem. Comam com cautela, né? Com aqueles cuidadinhos, não se excedam, mas comam com prazer, sem excessos. Um beijinho grande, Aquiles, beijinho para ti, estamos juntos. Vou esperar por ti cá. Sim. A minha equipa, muito obrigada por esta produção. Estamos juntos e até já. Uma nova visão de rádio. Sintoniza 100.5. Rádio Urbana. 100.5. Rádio Urbana.